Os eucaliptos pertencem a um género de plantas com centenas de espécies conhecidas. Em Portugal, a espécie com maior importância para a produção de pasta é o Eucalyptus globulus, também conhecido como eucalipto comum. O Eucalyptus globulus encontra-se bem adaptado às condições edafoclimáticas predominantes no nosso país, preferindo regiões com climas amenos e precipitação média anual superior a 600 mm, crescendo bem na maioria dos solos, à exceção de terrenos alagadiços ou calcários. O Eucalyptus nitens é outra espécie atualmente utilizada no nosso país, por ser melhor adaptada a regiões com ocorrência de temperaturas negativas, condições em que a plantação de Eucalyptus globulus é inviável. Contudo, é uma espécie que necessita de solos mais férteis e de maior disponibilidade de água ao longo do ano, sendo sensível a temperaturas elevadas, pelo que a sua utilização está restrita apenas a algumas regiões montanhosas do noroeste de Portugal. Na aquisição de plantas de Eucalyptus globulus, tenha em consideração que as mesmas têm de ser certificadas e acompanhadas de documento de fornecedor. Prefira plantas das categorias testada ou qualificada, garantindo deste modo que está a adquirir uma planta de qualidade genética superior, o que poderá resultar em aumentos de produtividade de 20% a 30% relativamente a outras categorias, quando associado a uma silvicultura adequada. Por outro lado, deverá atender também às características do local onde irá plantar, com especial atenção para condições limitantes como a ocorrência de geadas, a duração da estação seca e o ataque de pragas ou doenças. Aconselhe-se, junto de uma empresa ou organização de produtores florestais, acerca do tipo de planta mais adequado à sua propriedade. Pode também consultar no site do projeto Melhor Eucalipto os viveiros florestais certificados que o poderão informar sobre as plantas mais indicadas, os custos e a disponibilidade para venda. Quanto ao modo de produção, as plantas podem ser de origem seminal ou clonal. A origem seminal significa que as plantas foram produzidas através da germinação de sementes obtidas em árvores selecionadas ou em áreas com eucaliptos plantados e geridos para a produção de sementes. As sementes podem ter origem na polinização livre das flores ou então por polinização controlada, efetuada manualmente, flor a flor. Neste último caso, as sementes vão dar origem a plantas irmãs muito semelhantes entre si, pois conhece-se o pai e a mãe. Outro método para a produção de plantas de eucalipto é a clonagem, através da propagação vegetativa de estacas, técnica muito comum também na produção de árvores de fruto e flores. A clonagem começa com a colheita de rebentos de plantas selecionadas, os quais são preparados para enraizamento em tabuleiros e colocados em condições controladas de temperatura e umidade. Após a formação das pequenas plantas em estufa, oriundas de semente ou de estacas, estas são transferidas para outras áreas de viveiro para adaptação às condições de campo, realizando-se no fim deste processo a seleção daquelas que se encontrem em conformidade com os requisitos de qualidade. Existem alguns materiais genéticos mais indicados para condições locais particulares, que poderão responder melhor, nomeadamente a situações de encharcamento, secura, geadas ou pragas e doenças. Informe-se junto dos viveiros certificados. Independentemente da origem das plantas de eucalipto, observe sempre se as mesmas cumprem os seguintes critérios de qualidade. O torrão da planta deverá ter boa consistência e não apresentar sinais de secura ou desagregação. As raízes deverão apresentar as pontas de cor branca, aspecto fresco e sem sinais de enrolamento. O diâmetro do colo da planta deverá ser maior ou igual a 2 mm. As plantas deverão apresentar entre 20 e 40 cm de altura e folhas sem manchas em pelo menos 2/3 da parte aérea. Lembre-se, prefira plantas certificadas das categorias testada ou qualificada, bem adaptadas à região. Procure aconselhamento especializado junto dos viveiros das empresas associadas da CELPA, os quais dispõem de técnicos com experiência na produção e a recomendação de plantas. Encomende as plantas com uma antecedência não inferior a 6 meses, de modo a assegurar o tempo necessário para a sua produção e para que as mesmas se encontrem disponíveis na altura mais indicada para plantar. Verifique atentamente se as plantas se encontram em bom estado fitossanitário. Informe-se junto de uma empresa ou organização de produtores florestais acerca dos requisitos legais antes de proceder à plantação. Para mais informações, consulte Projeto Melhor Eucalipto.
Respeito ambiental. Ganho natural.